Então nós vamos para o capítulo 13 de Atos, e é um texto bastante extenso, mas nós temos condições aqui de forma bem objetiva de trabalhar os conceitos dele aqui, para a gente continuar entendendo o propósito da revelação do texto sagrado, ok? Nós vamos trabalhar de uma forma de forma didática, o capítulo 13, do verso 1 ao 13, nós vamos trabalhar então como que a igreja em Antioquia, fora de Jerusalém, ela se torna uma igreja missionária. No segundo momento, do capítulo 4 ao 13, como o evangelho chega numa ilha chamada Chipre. Depois, num terceiro momento, no capítulo 13 ao 51, uma porção mais extensa, mas dá para a gente fazer bem panorâmico aí, a pregação do evangelho lá em Antioquia. E depois, por fim, o resultado disso tudo aí até o verso 52. Então vamos lá. Eu faço a leitura então do capítulo 13, do verso 1 ao 3, que vai daí essa introdução de como a igreja ela se torna uma igreja missionária transcultural. Capítulo 13, verso 1 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Muito bem, até aqui, até o capítulo 12, nós aprendemos que a igreja de Jerusalém, ela não era uma igreja missionária, ela era uma igreja que fiscalizava a evangelização. Nós vamos lembrar que a cada evento que nós vamos lendo no texto, o texto vai pontuando que quando aquele efeito de Pentecoste ocorria fora dos limites de Jerusalém, o Pedro, o João, eles se sentiam na obrigação de enviar alguma autoridade para fora de Jerusalém, para averiguar se aquele movimento estava de acordo com as escrituras ou com aquilo que aconteceu com aquele movimento, com o Pentecoste. Então a igreja até aqui, ela não era missionária, mas ela fiscalizava. Agora, nesse momento, nós vemos que a igreja ela tem um projeto missionário. Ela agora então, ela se torna uma igreja missionária. E aí nós já podemos concluir, e aí talvez não seja nenhuma conclusão, mas uma dedução lógica, e já foi comentado aqui por diversas vezes, que a igreja de Jerusalém, ela sai pela perseguição, e aí por contingência as pessoas vão conhecendo o evangelho. Então você não tem um programa evangelístico, você não tem uma obediência de forma plena de evangelizar a partir de Jerusalém. Aqui não, aqui você vê uma igreja em Antioquia que ela já tem o quê? Um projeto missionário, ou pelo menos um programa de onde passar, por onde ir e o que fazer. Então você percebe que a coisa aqui, ela vai amadurecendo. Ora, e o que nós temos aqui, o texto diz no capítulo 13, verso 1, na igreja de Antioquia, nós temos algumas cidades com esse nome, Antioquia, e a gente pode facilmente se perder, porque você tem pelo menos na Bíblia 3 Antioquias, fora outras cidades. Por quê? Houve um sujeito chamado Antíoco, que por onde ele passava, talvez aí uns 300 anos, um pouco mais, um pouco menos, onde ele passava no seu projeto de conquista, ele fundava a cidade e nomeava em homenagem a si mesmo, né? Ele chegava ali, conquistava um povo. Como chama essa cidade? Antioquia. Essa é da Pisídia, essa é daquele lugar, essa é daquele outro lugar. Então, né, essa ideia de uma vaidade. Como é que chama a cidade? Bom, nada melhor do que colocar o meu nome. Então, Antioquia é um nome que se remete a Antíoco, num período anterior. A igreja, ela está nessa Antioquia, que está um pouquinho mais ao norte ali de Jerusalém, quando no ministério de Jesus tem a Galileia, um pouquinho mais ao norte ali. Essa igreja, você já percebe que ela tem características transculturais. E no nome desses mestres e profetas que aparecem aqui, o intuito, o propósito é mostrar que não é uma igreja que ela tem uma identidade judaica.
ela é multicultural. E aí então, pelo nome, nós podemos identificar. Primeiro é o Barnabé. Quando você encontra lista na Bíblia, lista de nome, o primeiro nome que aparece sempre tem a intenção de dizer que esse sujeito, essa pessoa, ele chefia uma obra, ele chefia uma organização, ele está encabeçando como um líder. Então, evidentemente que esses 5 citados aqui, o Barnabé, ele tem mais experiência, e ele então, ele está liderando essa igreja. E nós sabemos pela leitura lá do capítulo 11, verso 22 do texto de Atos, que quando o movimento evangelístico, quando a igreja estava se formando lá em Antioquia, o próprio Pedro e o João mandou o Barnabé para averiguar se aquilo que estava acontecendo de fato estava de acordo com aquilo que deveria ocorrer. E devemos lembrar também que o Barnabé, ele está envolvido no capítulo 4, e aí transcende para o capítulo 5, naquele fato com Ananias e Safira. É ele que vai fazer a doação de um terreno, e por conta dessa doação, dessa oferta, Ananias e Safira vai ficar com inveja, literalmente, né? E vão ter todo aquele drama que acaba, que redunda na morte do casal. Esse terreno que o Barnabé oferta, ele está onde? Justamente na primeira cidade, na ilha que eles vão para fazer a missão, que é a ilha de Chipre. E nessa ilha, o Barnabé também tem família, inclusive o João Marcos, que vai aparecer no contexto, ele é sobrinho do Barnabé, e também ele vai atrelado, né? Ele vai junto com a comitiva. Depois temos um problema que vamos identificar daqui a pouco, e aí o João Marcos volta. Mas o fato é que o Barnabé, ele está chefiando, ele é o responsável por esta igreja aqui. O segundo nome que aparece é Simeão, chamado Níger. Essa palavrinha aí, Níger, em latim, significa negro. Simeão, o negro. Por quê? Isso já vai nos identificar que essa igreja, ela não é, como eu já disse, com características judaicas. Já começa a demonstrar que pessoas de outras cidades, pessoas de outra etnia, já estão fazendo parte desse movimento importante aqui. O terceiro é Lúcio de Cirene. Nós não temos muita informação sobre ele. Possivelmente está ligado com aquele Cirineu, né? Embora o nome é Cirineu lá que aparece, que carrega a cruz de Cristo, é o Simão, né? Mas é da mesma cidade, mas não temos muita informação. O outro nome, aliás, sim, esse Manaém que aparece aqui, ele é alguém que foi criado junto com uma família ligada ao poder romano, Herodes. Então ele foi um filho um adotado que teve como mãe de leite a mãe do Herodes. Então eles conviviam ali. Então você vai percebendo que nessa igreja, os líderes dessa igreja é multicultural. Não tem uma identidade judaica. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque já demonstra que a igreja já saiu de Jerusalém, aquele ranço judaico legalista já está caindo por terra. Teremos alguns confrontos ainda, mas a igreja ela está se organizando de uma outra maneira. Então esse Manaém aqui, ele tem uma relação com o poder romano, ou pelo menos viveu na casa de um figurão, que é o Herodes, o tetrarca. E por fim, aparece quem? O Saulo. Então nessa lista de importância, nessa descrição, o Barnabé aparece primeiro e aparece o Saulo. Lá no capítulo 11, onde eu já citei aqui, quando o Barnabé ele é comissionado para Antioquia, ele sente a necessidade de procurar esse jovem talentoso, esse rapaz que acabara de entender e interpretar o judaísmo de uma maneira diferente, porque havia encontrado o Cristo no caminho de Damasco. Então ele entende que esse sujeito aqui, esse rapaz novo convertido, ele é uma mão de obra importante. Então o Saulo, ele configura aqui na lista desses 5 como alguém que está ajudando pelos seus dons, mas ele não tem uma proeminência como é o Barnabé. À medida que nós vamos lendo o texto, e a partir do final, até o final de Atos, a gente vai perceber, já na primeira viagem missionária, onde o texto vai nos narrar aqui, o Paulo, por conta da sua
dos seus dons, da tua capacidade teológica, do seu conhecimento, ele toma a proeminência, e aí então o texto vai esquecendo, no sentido do propósito literário, quem que se torna o protagonista? O Paulo. Então a viagem missionária, ela começa com Barnabé e Saulo, mas quem toma a proeminência agora é o Paulo, né? Nenhum problema em relação a isso, a questão apenas de característica vocacional. Percebe que na obra de Deus, no serviço sagrado, não tem aí um currículo como nós imaginamos que tem. Deus, ele chama quem quer para fazer o que quer, e as pessoas não vão perdendo o seu espaço. Pelo contrário, grande é a seara. O Barnabé começa liderando, mas quem toma a proeminência vai até o fim e se torna alguém muito importante para a sistematização da doutrina do evangelho, é o Paulo. Então isso nós vamos perceber daqui a pouquinho aqui. Junto com essa turma, e aí eu já antecipei algumas coisas, enquanto eles estavam orando, adorando ao Senhor e jejuando. Normalmente o jejum tem um propósito específico. O jejum não acontecia todas as vezes que a igreja se reunia. Geralmente quando a Bíblia diz que a igreja jejuava, havia um propósito específico. O texto não diz, não é o propósito do Lucas narrar, o fato é que ele estava orando, no culto e jejuando. E aí o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Ora, quando nós olhamos esse texto aqui, é muito claro que Deus separou Barnabé e Saulo para a obra que, de antemão, Deus já havia decretado. E quando nós já começamos a ler a segunda parte, que vai do verso 4 ao verso 14, o texto já tem uma informação importante para nós aqui. Olha lá, capítulo 13, verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, a cidade onde o Barnabé tinha doado uma propriedade para a igreja e onde eles tinham parentes, né? A gente não sabe se ele foi resolver alguma questão burocrática da doação ou se foi visitar algum parente. O fato é que eles passaram nessa ilha no Mediterrâneo. E aí então começa a viagem. Mas o verso 5 tem uma outra informaçãozinha importante aqui, ó. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Muito bem, quem é esse João aqui? Esse João é o João Marcos. O mesmo Marcos que depois ele vai escrever tutoriado, orientado por Pedro, o Evangelho de Marcos. Esse sujeito aqui, ele ainda é um neófito, um recém-convertido, ainda muito imaturo, mas ele vai fazer parte da comitiva. Só que quando você lê o texto do verso 1 ao verso 3, o Espírito Santo diz que estava sendo separado o Barnabé e o Saulo. O João Marcos, ele foi a reboque. E nós vamos perceber que já no final do relato do verso 12, o João Marcos, ele diz assim: ó, eu não tenho mais condições de ir. Ora, não era nem para ele ter ido. Nós não sabemos qual é o motivo de que seu tio Barnabé o levou, mas esse menino não era para ir na viagem missionária. Ele não estava pronto. Ele não suportou. Nós não sabemos se ele teve saudade de casa, porque por algumas inferências bíblicas nós descobrimos que a casa onde a igreja se reunia era a casa dele. Onde Pedro voltou depois da prisão, no capítulo 12, é a casa de João Marcos. Era uma casa com uma estrutura boa, eles tinham empregados, então isso mostra a condição financeira de Marcos. Muito provavelmente aquele rapaz que é citado pelo próprio Evangelho de Marcos, que ele abandona uma coberta, um lençol, quando está seguindo Jesus de longe, é o João Marcos, por conta do preço, né? do lençol. Alguns comentaristas vão dizer que aquele lençol era muito caro, e alguém para usar aquele tipo de material, aquele tipo de cobertor, era alguém muito rico. Então quem cabe no perfil é o João Marcos,
Por que isso é importante? Esse menino ainda não suportava as adversidades do campo. E quando ele chega em Chipre, os desafios missionários são enormes. Então é evidente que tem o tempo da maturação. É evidente que na obra missionária, você não sonha de noite, ou tem uma revelação, ou ouve uma palavra como essa, e amanhã você já está no campo. Não é assim. Ainda mais numa missão transcultural. Você precisa aprender muito sobre a coisa. Ninguém que se sente vocacionado, de fato, o será no campo de atuação que ele acha que é. É Deus que vai trabalhando no caráter, é Deus que vai trabalhando na personalidade, para que a igreja identifique o local que um vocacionado vai trabalhar. Não é o vocacionado que decide onde ele vai trabalhar. Isso vai sendo amadurecido. Isso vai sendo conduzido pela igreja. Não é o vocacionado que diz, olha, eu vou trabalhar aqui. É a igreja que reconhece a partir do trabalho que ele está fazendo. É mais ou menos assim. Alguém que é vocacionado para ser pastor, ele não é separado para ser pastor. Ele vai trabalhando e de repente a igreja começa a apontar. E você é pastor? Fala, e não é que é verdade? Por quê? Quem é vocacionado, ele vai sendo conduzido pela necessidade da igreja e ele vai percebendo coisas que o outro não percebe. E ele então vai procurando alguma deficiência de mão de obra e ele vai suprindo. O vocacionado não é a última bolacha do pacote indispensável. O vocacionado, ele vai se encaixando na necessidade da igreja. Isso lhe traz alegria. O João Marcos, ele vai ter o seu papel. O João Marcos, ele vai ser importante, mas não agora. Agora ele foi conduzido de forma equivocada e ele não aguentou a luta, o labor, a intensidade do primeiro confronto no campo missionário. E é evidentemente que nós não temos muita dificuldade, porque o texto diz, separa Barnabé e separa o Saulo. Não tem nenhuma menção de João Marcos. Meu irmão, quando Deus não cita o seu nome numa comitiva ou numa convenção, não é que ele esqueceu de grafar o teu nome no registro. Quando o teu nome não aparece em algum lugar, não é que Deus teve amnésia, é que ainda não é o teu tempo, você ainda está, como a gente dizia lá nos idos, né, de alguns anos atrás, você está no óleo ainda, você está sendo formado ainda, você está sendo, o seu caráter não está pronto ainda. Quem pula a etapa não vai ser um bom obreiro na casa do Senhor. Aquele que não se submete àquilo ou às demandas da formação, não adianta, que você não vai ser um obreiro efetivo. E a efetividade não é a adulação do coração de um pecador. A efetividade é a alegria de alguém que participa no crescimento da igreja. E o João Marcos, nesse momento, ele não está pronto. Qual é o problema disso? Nenhum, meu Deus do céu. Cada um tem o tempo. É de Deus o querer e o efetuar. Ponto. Então nós não podemos apressar a agenda, é Deus que vai formando cada um segundo a sua misericórdia. Mas aí quando o texto no verso 4 diz que eles já saíram nessa comitiva, e onde tem alguém que vai ser já reprovado, né, de uma forma até ácida eu falar isso, né, reprovado, mas nesse momento ele não vai aguentar, o João Marcos. Quando eles chegam lá em Chipre, nós já temos aí uma informação que eles vão para as sinagogas, e essa ideia de ir para a sinagoga se torna uma praxe missionária. O Paulo, quando ele sai nas suas viagens missionárias, ele primeiro procura uma sinagoga para falar para os judeus. Quando os judeus não recebem, não aceitam, então ele vai para os gentios. Então isso aqui se torna o quê? Uma praxe, um método, um costume das missões de Paulo. Interessante que o texto vai nos informar que, verso 6, viajaram por toda a ilha, até chegarem no lugar chamado Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus. A palavrinha Bar em aramaico significa filho, e Jesus é um nome comum. Quantos Jesuses tinha nesse período aqui? Vários, né? O Jesus, o Filho de Deus, tem uma especificidade, mas o nome Jesus aqui, ele é muito comum. Então o texto vai nos informar que tinha naquela cidade onde eles chegaram, naquela região, na ilha de Pátimos, de Chipre, melhor dizendo, um judeu chamado Bar Jesus.
Entre vírgula aí, para deixar a coisa bem mais explícita, o texto nos informa assim, ó, Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ora, há uma incoerência aqui no comportamento, não no registro, evidente. Ou é judeu, ou é mágico. As duas coisas não se comportam. Não dá para você ser as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa exclui a outra. Não dá para dizer eu sou um judeu. Dizer ser judeu aqui tem toda uma confessionalidade. Dizer ser judeu aqui tem todo um comportamento ético e moral. Dizer ser judeu aqui tem todo um alinhamento de interpretativo da vida a partir da Bíblia, a partir do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas, dos escritos. Então é evidente que ser um judeu e ser um mágico, há aqui uma incoerência no comportamento de alguém. Não dá para dizer que você é uma coisa e o contrário daquela coisa, né? Isso é contraditório. E aqui o texto está dizendo, ele é isso, mas é o contrário disso. Espera um pouquinho, resolve aí o que ele é. Não, nesse caso aqui, ele tem um comportamento de judeu, mas ele também é um mágico. Ele é alguém que ilude por meio da mágica. E o texto ainda conclui, ele era um falso profeta. Ora, e aí então nós precisamos entender o motivo de que ele vai se levantar, que ele vai se opor contra a pregação. O verso 7 diz assim, ele, quem? O Bar Jesus, era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Esse judeu, que também é mágico, que também é falso profeta, ele tem um cargo bastante interessante. No Império Romano, você tem lá um figurão chamado Sérgio Paulo, e ele é procônsul naquela ilha. E é de tradição da Bíblia nos demonstrar sempre que todo o governo, e todo aqui talvez seja um exagero, mas é comum que reis, governos, autoridades sempre tenha ao seu lado algum tipo de sacerdote, algum tipo de mágico, algum tipo de adivinhador. E por que o figurão da política, por que o figurão da autoridade, ele quer alguém do lado dele que tenha algumas competências espirituais, extraordinárias, transcendentes? Ora, porque ele quer adivinhar o pensamento dos deuses para não errar na política. E você vai ver isso várias vezes. No Antigo Testamento, no Egito, por exemplo, o faraó, ele tinha o costume de usar as sacerdotisas e os sacerdotes num ato religioso chamado de hepatoscopia. O que é a hepatoscopia? Eles abriam um animal, uma ave no meio, e tomavam as vísceras do animal e jogavam numa mesa. Aí vinha ali uma sacerdotisa, alguém que em tese adivinharia o futuro. À medida que caía para cá o coração, o fígado, os rins, a sacerdotisa dizia assim, você deve plantar em tal época do ano, você deve fazer tal isso, porque os deuses estão dizendo isso. É mais ou menos jogar búzios, né? Aliás, a palavra hepato, fígado, né? A ideia de fazer a leitura. Então você percebe que os governos, eles querem ter alguém do lado para que tenha uma orientação divina para governar de uma forma que ele tenha algum sucesso. Além da hepatoscopia, eles adivinhavam por meio da mão, a quiromancia. Outro meio de adivinhar era jogar a flecha para cima, né? Chama rabdomancia. Os caras jogavam uma flecha, se a flecha caía para cá, o mago, o adivinhador, o profeta daquela região dizia assim, a flecha caiu para cá, os deuses estão dizendo que você tem que ir por esse caminho. A flecha caiu para lá, você tem que ir para o outro lado. Ou seja, quando você faz uma leitura de alguns figurões da política de hoje, alguns vão para o búzio, outros vão para cartomante, outros vêm para um culto como esse, querendo que o pastor ponha a mão, para que me abençoe aí, não porque ele teme a Deus, é porque ele quer se dar bem na política, não quer abrir mão, né? E por que isso é importante? Quando a gente lê esse texto que esse tal do Bar Jesus, ele é assessor do procônsul,
Olha o que o texto vai dizer no verso 8, verso 7 ainda. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, então você percebe que a capacidade intelectual, ela não faz com que o intelectual, ele se isente da prática religiosa, né? Uma coisa é a espiritualidade, outra coisa é o intelecto. Certa ocasião eu estava ouvindo, em período de campanha, um artista, né, de um grupo de pagode que se tornou senador, que aliás, carapicuibano, né? Pode vir alguma coisa boa de Carapicuíba? Vem ver, né? Então você percebe o quê? O que ele dizia na sua campanha? Na quarta-feira eu tomo um passe, né, no centro espírita, na quinta eu jogo búzios, e na sexta eu vou na igreja tal e faço uma oração, porque eu quero estar de bem com todo mundo. Então o que ele está dizendo? O importante é que alguma dessas religiões me dê condições de estar alinhado com o sobrenatural. E aqui, esse camarada, o Bar Jesus, quando o Paulo e o Barnabé está pregando o evangelho, chama a atenção do procônsul. E quando ele já tem o histórico, ora, o Pedro já teve aqueles eventos de cura, já ocorreu muitos fenômenos que não se pode explicar por conta dessa pregação, eu vou perder a minha boquinha, não posso deixar esse camarada pregar para o Sérgio Paulo. E aí então ele começa a impedir que Paulo e Barnabé preguem, e o texto é claro, que ele a todo tempo quer impedir que o Sérgio Paulo tenha uma audiência com os missionários. Só que quando a gente lê o texto, o Paulo vai deixar claro para nós que o Paulo não está interessado no cargo do Elimas, que aliás é outro nome que aparece aqui para o Bar Jesus. Bar Jesus, o nome em aramaico, filho de Jesus, e o Elimas é o mesmo nome grego, só que para mágico. Então, esses dois nomes, Bar Jesus, Elimas, é a mesma pessoa. E esse tal do Elimas, o mágico, o embusteiro, o enganador, o interesseiro, ele impede que Paulo e Barnabé preguem. Só que o Paulo, ele não quer ocupar um cargo político. O Paulo não está interessado em ser assessor do procônsul. O Paulo não está interessado em inserir-se no mundo romano como um figurão político, jurídico ou qualquer outra monta, não. O Paulo, ele sabe que a sua posição social, ela transcende a posição social do status quo da sociedade. Alguém já na história da igreja, se eu não me engano, foi o Lloyd Jones, mas eu não posso afirmar aqui, ele disse o quê? Se alguém te chamar para ser rei de uma nação e você é pastor, não diminua o seu cargo, você já é muito maior. Então, quando você troca a vocação que Deus te deu para ocupar um cargo, seja qual for, você está diminuindo, não está ingressando numa coisa maior. O Paulo tem um projeto maior, ele tem um propósito maior. O ciúme é do Bar Jesus, o problema é desse sujeito, é ele que não quer perder a boquinha. É ele que está preocupado com alguém que está pregando o evangelho. Tanto que Paulo, lá no final da sua vida, no capítulo 4, capítulo 2 de 2 Timóteo, o Paulo vai dar uma orientação para o Timóteo, que é um jovem pastor. E olha o que ele diz: nenhum soldado que se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O que Paulo está dizendo aqui, se Deus te chamou para você atuar na pregação do evangelho, você não deve misturar essa questão com qualquer outra coisa. Você deve crer que Deus que te chamou também é poderoso para dar o pão para você comer. Deus que é poderoso, Ele é capaz de te sustentar. Deus que te chamou, Ele também não quer que você se enrede, se embarace com o negócio desse mundo. Ora, se você não crê que Deus é poderoso para dar o pão para você comer, fica fora desse negócio de vocação. A vocação é um passo de fé para aquele que sabe que o Deus que chamou é poderoso para dar o pão para comer, a roupa para vestir e a casa para morar.
Se você não crê nisso, seja um bom crente, viva a sua vida para a glória do Senhor, mas não atrapalhe o lugar que é de outro. E esse Elimas aqui, ele confunde as coisas. O reino de Deus não é bebida nem comida. O reino de Deus é alegria e justiça. O problema está na cabeça do Sérgio, do Elimas, não no Paulo. O Paulo não quer saber do cargo do Elimas. O Sérgio Paulo, ele está interessado em ouvir o Evangelho. E interessante que a palavra Bar Jesus é filho de Jesus. Não é? Bar, em aramaico, filho, e Jesus. E o Paulo, ele, cheio de ira santa, ele confronta o Elimas, o Bar Jesus, e o chama de filho do diabo. Você tem um trocadilho bastante interessante. O filho de Jesus só tem no registro que é filho de Jesus, mas quando ele está impedindo a pregação do Evangelho, ele é filho do diabo. É um trocadilho que o Lucas, com sua habilidade literária, estilística, demonstra que nem tudo é o que parece. No reino de Deus nós podemos nos confundir muito rápido, porque nós temos a capacidade ou a natureza da ilusão. Não é o nome da coisa, mas é a coisa em si que deve dizer qual é a natureza dela. E esse camarada aqui, ele tem o nome de filho de Jesus, mas o Paulo que veio pregar o Evangelho diz: você não é filho de Jesus, você é filho do diabo. Porque todo aquele que se coloca contra a pregação do Evangelho, seja em qual medida for, ele é colocado aqui como filho do diabo. E daqui a pouco a gente vai ver que o conselho de Paulo, lendo o Antigo Testamento, mostrando que você deve entender bem isso. Por isso, mais uma vez aqui, eu digo como um conselho pastoral: se Deus não te chamou para um campo de trabalho, fica fora dele. Vai ser um peso para você e para os outros. Tem outro campo para você trabalhar. O reino de Deus, a vocação, não é tomada pela vaidade de quem vê, é pela sensibilidade que o Espírito derrama no coração do vocacionado. É Deus que vai alinhando onde você vai trabalhar. Não é você que diz em que posição vai jogar, é o grande técnico que dá o número da camisa para você atuar, se é que me entende. Não é você que decide ao seu bel prazer, porque enganoso é o coração do homem. Ilude, porque acha que o pastorado ou ser missionário vai trazer um status social. Quando você parte para o ministério como status social, você vai se frustrar. Mas, porque grande é a seara, pode ser que você não seja comissionário como pastor ou missionário ou qualquer outra função eclesiástica. Mas há trabalho pronto para você, cristão, que demanda toda a vossa devoção. Já diz o hino lá da harpa cristã, dos meus idos assembleianos. Há trabalho para você, mas a habilidade do trabalho não vem da tua paixão carnal ou da sua vaidade de um neófito. Ela vem do trono de Deus, que determina onde cada um vai trabalhar. Onde o teu coração arder, é por ali que você tem que caminhar. Não é onde a tua vaidade vai ser ilustrada. E aí então nós temos toda essa questão aqui, que ela é muito importante. E aí o texto, nesse trecho do capítulo 3, do 4 ao 12, depois que Paulo confronta, o texto diz assim, verso 11: saiba agora que a mão do Senhor está contra você, ó Bar Jesus, filho do diabo, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele uma névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. A ideia da construção do texto aqui, que esse sujeito que estava tentando impedir, ele ficou rodando, né, como com os olhos fechados, cego naquele momento, com as mãos estendidas, procurando quem o guiasse. Isso é apenas uma materialização daquilo que já é a vida espiritual dele. Cego ele já é. Capacidade de enxergar ele já não tinha. Ele apenas agora se materializou. E com esse contexto todo, o verso 12 diz que o procônsul,
o Sérgio Paulo, vendo o que havia acontecido, ele creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Então você percebe o cuidado do Lucas aqui em registrar que o Sérgio Paulo, ele não creu porque o que ocorreu nesse evento de intervenção divina com a cegueira do mago trapaceiro, embusteiro. Ele creu no ensino. O fato do evento, ele só corroborou, ele só despertou, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A fé genuína, ela vem por meio da tradição, da exposição da Bíblia. Ela não vem por meio de ver milagres. Os milagres, eles ocorrem, mas não é isso que chancelam. Não são isso os milagres que autenticam a nossa fé. A nossa fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho do Senhor. Bom, depois disso nós partimos para outra cidade. Estamos aí no rumo, no caminho, no itinerário, ainda que panorâmico, no primeiro concurso da viagem missionária. Aliás, uma outra informação importante, essa primeira viagem missionária de Paulo aqui, mais tarde, vai redundar, vai originar, vai dar causa para a carta aos Gálatas. Essa é a região da Galácia, a primeira viagem missionária. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre essa primeira viagem missionária, então, num dado momento, você tem que estudar a carta aos Gálatas, para entender como eles se desviaram, se tornaram legalistas depois, não é? E aí, então, eles chegam em outro lugar. O verso 13 diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então, a informação já está dada, ele não foi o comissionado. Antes de atravessar o Pacífico, antes de atravessar o mar, o João sabe o que é, não vai dar para mim não, tá? Estou indo embora. Para onde? Para Jerusalém. Tudo bem, sem problema. O Paulo não vai gostar nada disso, vai dar uma discussão muito grande lá no capítulo 14, capítulo 15, não é? Porque a gente pensa que a igreja, né, é uma viagem para o céu, como se fosse uma viagem no céu de brigadeiro, no mar de marinheiro. Não, irmãos, a igreja tem discussões, a questão é como nós vamos resolver. Nós não empurramos para debaixo do tapete as nossas dificuldades, nós tratamos com maturidade. Aliás, é importante que ocorra para que os honestos, os que amam a Deus, permaneçam. De tempo em tempo, o sopro de Deus, ele passa nos arraiais cristãos, para quê? Para aqueles que estão firmes, permaneçam. E aqueles que estão titubeando, ou se espalhem de uma vez, ou então fique firme. Essa é uma dinâmica da Bíblia. A nossa estada num lugar como esse, a nossa reunião, ela implica de muitas dificuldades de relacionamento, de confusão, de entendimento eclesiástico. A honestidade não é que nós vamos pintar um mundo dourado onde tudo acontece, não é verdade. Quem vem com essa paixão, com essa emoção para cá, você está enganado. Nós temos dilemas, nós temos problemas, e nós temos que ter o quê? A honestidade de trabalhar com cada um deles. E isso vai ocorrer aqui. O Paulo e o Barnabé, eles vão ter problema mais adiante. Mas e aí, já antecipando alguma coisa, eu vejo a santa ironia de Deus, né? Eu aprendo essa expressão com um homem que eu aprendi a admirar, né? Não o conheço por contingência. Um grande homem de Deus chamado Estênio Márcios, ele tem uma música que ele fala sobre Paulo. Ele diz que aquele que perseguia agora se tornou o perseguido, né? Ele chama de santa ironia. E aqui, quando tem a ocasião da desavença, a igreja não sofreu prejuízo, porque ao invés de uma comitiva, teve duas. O Paulo foi para um lado e o Barnabé para outro. Não vou mais com você, não tem problema, tem duas comitivas agora. Deus é maravilhoso, né? A gente pensa que atrapalha, não, agora tem duas comitivas. E a história vai acontecendo. Bom, o Paulo então, como é praxe, o texto vai dizer que quando eles chegam em Perge, verso 14, eles prosseguiram até a outra Antioquia, agora da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Praxe, pregar o evangelho primeiro na sinagoga. A salvação veio dos judeus. Então,
eles pregam primeiro, eles expõem a escritura primeiro na sinagoga. O Paulo e o Barnabé, eles chegam na sinagoga e estão assistindo o culto, tranquilo, normal. E era comum o chefe da sinagoga, o mestre da cerimônia da sinagoga, chamar um visitante para ler a escritura, para ler um texto. Mas eu fico me perguntando, será que esse chefe da sinagoga já não conhecia a história de Paulo? Possivelmente conhecia enquanto um fariseu, um discípulo de Gamaliel. Mas será que ele não tinha a informação de que o Paulo agora estava do outro lado, jogava no outro time, que agora ele tinha se rendido à seita dos nazarenos? O fato é que o texto diz que o Paulo foi convidado. O verso 15 diz assim: depois da leitura da lei dos profetas, o chefe da sinagoga, o dirigente do culto, o mestre de cerimônia, lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Então chamou Paulo e o Barnabé: ô irmãos, algum de vocês tem uma palavra de encorajamento? O Paulo fala: eu tenho, né? Eu tenho, deixa comigo. Vai percebendo que o Paulo, desde o evento anterior, ele já vai tomando a proeminência. Quem é que é o líder da missão? Quem é que é o chefe? Quem que é o pastor responsável pela igreja de Antioquia? O Barnabé. Mas o Paulo, ele já tem a proeminência aqui, ó, eu tenho uma palavra. O Paulo então, ele toma os rolos, ele lê alguma coisa, e o verso 16 diz assim: pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse, né, como se dissesse assim, ó, para de falar aí agora que eu vou expor a escritura. Eu tenho uma palavra de encorajamento. Tem toda uma questão por que ele faz isso, tem um intervalo que as pessoas ficam conversando, então por isso que ele pede para ter silêncio. Agora eu tenho uma palavra de encorajamento. E geralmente as palavras de encorajamento estavam relacionadas à vinda do Messias. Ora, o que era mais encorajador para os judeus e para os tementes a Deus? Lembrando aqui que a palavra temente a Deus é uma palavra técnica de pessoas que não eram da linhagem, da cultura dos judeus, mas que obedeciam, eram simpatizantes dos judeus. Então, essa é uma palavra técnica que aparece aqui. Então ele faz o sinal e ele começa. Lembrando que, né, essa ideia de palavra de esperança era dizer que assim como Deus havia prometido, o Messias virá. E aí então essa era a ideia de encorajamento. Deus há de mandar o Messias. E aí então do verso 17 até lá para o verso 26, o Paulo ele começa a pregar. Lembra que ele foi chamado para uma palavra de encorajamento. E aqui eu vou fazer, né, um resumão aqui. Como é que Paulo prega? Ele começa falando do Egito. Ele começa, ó, lembra que o nosso povo, os nossos irmãos, saíram do Egito e quando iam para a terra prometida, Deus abateu 7 nações. Aqueles que se levantaram para impedir que o Messias viesse, eles foram derrotados, eles foram colocados em terra, e Israel então herdou a terra prometida. No segundo momento, nesse sermão que você leria comigo aqui no capítulo 13, o Paulo diz que depois que eles entraram na terra prometida, veio o período dos juízes. Num primeiro momento a coisa ia muito bem, porque a palavra do Senhor é aquela que dirige uma nação. Mas num dado momento, quando houve a morte do Josué, os líderes se extraviaram, esqueceram, abandonaram a lei, e aí então a sociedade foi à bancarrota, a sociedade apodreceu, a tal ponto que cada um fazia o que queria, porque ali não tinha rei. Quando não temos uma autoridade instituída por Deus, cada um faz o que quer. Nós precisamos de autoridade. Nós precisamos. Pastor que não é pastoreado, ele tende a ter problema. É por isso que vocês já me ouviram falar sobre isso. E onde eu passo, eu peço encarecidamente. Vocês não podem dizer que me ama se perceber que eu estou no erro e não me chamar para conversar e me esclarecer algumas questões. Porque eu sou tão suscetível quanto você. Eu não posso aceitar a sua palavra, o seu abraço de amor, se você me ver caindo no buraco e não me socorrer, por conta de uma questão de performance, ou de apenas performance de questão eclesiástica.
Eu não posso admitir que você diz que me ama na prática da vida, se você não me chamar a atenção como irmão. Eu não posso cair no buraco sem que os irmãos me digam: pastor, olha para cá. Então, nós precisamos de ser pastoreados também. Nós não podemos entender que somos autossuficientes. Só há um que é por isso que ele é chamado de sumo pastor, é Jesus Cristo. O pastor precisa do pastoreio. O pastor precisa de alguém que já trilhou um caminho que ele não trilhou. Portanto, que a vaidade eclesiástica seja guardado e trancado nos porões, esquecido por lá. Porque há sim um respeito e uma autoridade pastoral. Há sim uma posição em que Deus colocou e entregou uma autoridade. Mas enquanto salvos em Cristo, nós somos irmãos. O fato de ser irmão com você é antes de eu ser pastor sobre você. Então, se você diz que ama, você não pode honestamente me chamar a atenção quando eu estiver errado. A minha vaidade não pode estar acima da tua simpatia eterna por mim. E simpatia não é apenas um termo de gostar. Aliás, a palavra sim, patós, sim, reunir e patós, simpatia, reúna todos os sentimentos que você tem por mim, para que eu não tome decisões equivocadas, porque a vida, quando ela acontece de verdade, acontece para você e para mim, acontece para todos nós. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, e que possamos, com educação, com cuidado e com simpatia eterna, não deixar que o outro se afunde na lama do pecado apenas por uma questão de degrau eclesiástico. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos que o Espírito de Deus sopre do nosso coração, da nossa carnalidade, esse status quo que nos separa. E o Paulo, então, ele passa pela terra do Egito, vai para o juízo, e então ele chega no reinado de Saul, e ele diz: Deus então levantou Saul, mas depois rejeitou Saul, e Deus tinha os seus propósitos, que não é o nosso propósito de agora. E aí então ele chega em Davi, e aí quando ele chega em Davi, a gente percebe qual é o propósito do sermão de Paulo na sinagoga. Ele tem a intenção de traçar um período, um trecho importante da história de Israel, para chegar em Davi, para que em Davi ele use como mola propulsora teológica, para fazer a referência a Jesus. Lembre que ele foi chamado para uma palavra de encorajamento. Nos dias de hoje, quando alguém é chamado para uma palavra de encorajamento, a gente acha que, ou tem em mente que o encorajamento vai dar tudo certo, e isso, aquilo. Meus irmãos, você sabe que a vida não dá tudo certo. De vez em quando dá alguma coisa certa, de vez em quando. E você sabe o que eu estou dizendo. Né? Como diz um amigo meu, né? Agora ele está em Recife, eu falo com ele por WhatsApp, mas faz tempo que eu não falo pessoalmente. Ele sempre dizia para mim: Hélio, a vida não é para amadores. Eu nunca esqueci disso. E quanto ao amadorismo de cada um de nós, achar que basta você vir aqui ou colocar a mão na sua cabeça, vai dar tudo certo. Meus irmãos, se apenas eu colocar a mão na tua cabeça dá tudo certo, pelo amor de Deus, imagine o empoderamento que eu vou ter. É claro que você tem o simbolismo da oração, da imposição de mão, mas você sabe que a oração te fortalece justamente para enfrentar a vida. A vida não é para amadores. E o Paulo aqui, ele tem a intenção de encorajar, mostrando o quê? Que toda a construção, toda a história de Israel, ele chega em Davi e ele diz assim, tudo que ocorreu foi condução de Deus, para que chegasse o Messias. A partir de Davi, então, passando pelo Egito, pelos juízes, pelo Saul, e agora então ele conclui, não sem antes falar sobre João Batista. Ele diz: apareceu João Batista, que foi o precursor, apareceu João Batista, que apareceu pregando no deserto e disse, depois de mim virá aquele que eu não sou digno sequer de levar as sandálias. Levar as sandálias para esse mundo cultural greco-romano é o cargo ou a profissão mais baixa da sociedade, é lavar os pés. Ninguém queria tirar as sandálias e lavar os pés. Foi justamente isso que Jesus fez na cerimônia do lavar pés.
de João 13. É isso que ele está dizendo. Eu estou pregando, mas eu não sou digno sequer de levar as sandálias dele. Eu não tenho condições de lavar os pés dele, ser escravo dele. E aí então o Paulo ele conclui o seu sermão dizendo sobre encorajamento. Qual é o encorajamento que eu trouxe para vocês aqui da região da Galácia? O encorajamento é que a promessa já aconteceu. Jesus, ele já veio. O Messias já encarnou. O Messias já sofreu na cruz e ele já venceu. Então você percebe que, mais uma vez, a palavra de encorajamento, a pregação do Evangelho, ela é cristocêntrica. Tudo que nós fazemos aqui é cristocêntrico. Não há nada no nosso culto que deva fugir. Quando há alguma ocorrência fora disso, já é um culto que perdeu o seu propósito. Tanto que os reformadores diziam que se ocorrer um milagre fenomenal, espetacular, incompreensível no meio da igreja enquanto há o culto, e a igreja der atenção para o milagre, aquele milagre não vem de Deus. Aquele milagre não procede de Deus. Porque qualquer evento, ainda que o milagre extraordinário roube a cristocentridade do culto, ela vem do diabo. Que coisa forte. Portanto, irmãos, o culto não é para o nosso ego. O culto não é para ver anjo. O culto é para aquele que nos consola para a eternidade, para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos os outros ídolos devem ter pés de barros e ser destruído pelo martelo da graça. O culto, ele é cristocêntrico. Há um homem que deve ser cultuado, o Jesus histórico, que também é Deus, é o homem perfeito, é o Salvador, é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí então, a partir do verso 32, para que não fique só nas suas palavras, o Paulo começa a tomar textos do Antigo Testamento e aplicar. Então vamos a alguns deles aqui. O verso 32, para corroborar, para chancelar, para autenticar. E aí então ele começa a dizer, não sou eu que estou dizendo isso, eu estou apenas fazendo a leitura e interpretando. Verso 32, nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Percebe? Agora ele passa a interpretar a Bíblia. Irmãos, a nossa fé, ela é uma fé da tradição. A nossa fé, ela deve estar sustentada nos textos bíblicos. A interpretação, ela não é a partir do bel prazer de quem está falando sobre a coisa, é a partir do que o texto diz. E qual é a citação de Salmo? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí o Paulo no 34, ele explica mais uma vez, o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras. Mais uma vez ele cita um outro texto, eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Ora, e aí o Paulo vai dizer, olha, o Davi, ele morreu, o corpo dele entrou em putrefação, os ossos dele estavam lá. É possível que a arqueologia descubra a ossada, o mortuário de Davi. Então é evidente que o texto não está falando de Davi. O texto, ele fala daquele que ressuscitou. Então você percebe por que o Paulo, ele começa no Egito, vai para os Juízes, Saul, Davi, aí ele dá um salto, uma mola propulsora até Jesus. O texto não fala de Davi, o rei de Israel, ele morreu, mas ele estava apontando para quem? Para o rei dos reis, Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou. O seu corpo não entrou em decomposição, ele venceu a morte. O verso 35 ele diz, assim ele diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo pois Davi servido ao propósito de Deus, verso 36, em sua geração, ele adormeceu. A gente já viu essa palavra adormeceu várias outras vezes. Adormeceu aqui é um eufemismo, uma figura de linguagem para morreu.
Ele adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. E Paulo está dizendo: essa é a minha palavra de consolo para vocês. Não tem outro consolador a não ser o Cristo ressurreto. Não tem nada que possa te dar consolo na vida, a não ser o Cristo que venceu a morte. E aí, o verso 41 tem uma palavra de advertência, para que se decrete na sua pregação. Lembra que Paulo ele foi convidado para trazer uma palavra de encorajamento. Ele diz que o encorajamento está na ressurreição de Jesus. Mas há quem vai escarnecer, há quem não vai acreditar. Então Paulo mais uma vez faz um recorte do Antigo Testamento, e em alto bom som, em plenos pulmões, no verso 41 ele diz: olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se lhes contassem. O que Paulo está dizendo aqui, ele está fazendo uma análise histórica outra vez, olhando, acompanhando a história de Israel, todas as vezes que ocorreu um problema teológico, um desvio, uma incredulidade, um falso profeta que cooptou, que roubou a mente do povo, Deus enviou um castigo severo. Foi assim com o reino do norte na Assíria. Quando o povo se paganizou, Deus tomou a vara da correção e instigou a Assíria e castigou aquele lugar. Foi assim também no ano 536 a.C., quando Judá se desviou, Deus levantou Nabucodonosor e também castigou. E toda a história da igreja, toda a história antes, a pré-igreja, ou antes da igreja, também foi assim. O que Paulo está dizendo: não se deixe enganar. Historicamente, já está registrado. Aqueles que não creem em Cristo como Senhor, terá um juízo bastante severo de Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele não está falando para pagão, ele não está falando para pessoas que estão com a mente totalmente embotada, totalmente na lama do pecado. Ele está falando para pessoas que estão ouvindo a pregação, mas nunca receberam Cristo como Salvador. A questão não é se você é salvo e se você perde a salvação. A questão é se você foi salvo. A questão é se você recebeu Jesus como Salvador. A questão é que a segurança da salvação, ela vem para aqueles que experimentaram a graça de Deus. Mas Paulo está orientando as pessoas que frequentam um círculo religioso, está convencido de que é sem ser. Dura coisa é achar que é sem ser o que diz ser. Só tem um jeito de você não cair nessa maldição: olhem, escarnecedores, vocês vão se admirar, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, não tem outra palavra de consolo a não ser uma: Jesus Cristo é o nosso Salvador. Você precisa descansar para toda a eternidade à sombra da graça, no colo do Deus de amor, sentir o afago da mão que salva, sentir o consolo daquele que te tomou para si, e não abre mão, como foi dito: aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma será lançado fora. O verso 44, já nós estamos aí num outro momento, já estamos caminhando para o final. O Paulo termina a reunião, termina o culto, e o texto diz que no sábado seguinte, no verso anterior, o texto diz assim: alguns creram na palavra, dizendo: Paulo, vem sábado que vem aí pregar de novo. E aí, quando a gente toma uma semana depois, verso 44, no salmo seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha, numa semana, o que Paulo pregou, aquelas pessoas estavam numa expectativa: olha, no sábado Paulo vai falar mais sobre isso. Alguém já disse que evangelizar é quando um mendigo conta para outro mendigo onde está distribuindo o pão.
Você estava com uma fome existencial. E aí, comeu o pão da graça e sai anunciando. Na outra semana, a cidade toda, e Paulo de novo, ele começa a pregar. E aí o verso 45 desperta a fúria dos judeus. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que vocês rejeitaram e não se julgaram dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios. Irmãos, a nossa responsabilidade é pregar, não é converter ninguém. A gente sai pregando. Se nós ficarmos preocupados quem vai receber o evangelho, é claro que a inclinação piedosa nos leva a isso, mas nós não podemos perder tempo. Nós vamos pregando. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós vamos pregando, porque se eu tivesse a capacidade de converter alguém, eu seria a pessoa mais vaidosa do mundo. Eu não tenho condições. Eu conto uma história e o Espírito de Deus pode convencer. É só Ele que pode fazer. E o texto diz que Paulo ele diz assim: nós pregamos, vocês debocharam, eu continuo pregando para outro povo. E aí o verso 47 diz assim: pois assim diz o Senhor que nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios se alegraram. Que legal, a gente vai participar. E os judeus ficaram à margem. É claro que não a totalidade. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram os que haviam sido designados para a vida eterna. Bom, não vou nem entrar nessa questão, aqueles que haviam sido, porque se Deus justificou na eternidade, está na mão dele. O verso 49, concluímos então, estamos chegando ao final. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, ou seja, não havia empecilho. Irmãos, o evangelho triunfa, o evangelho avança. Nós tropeçamos, nós nos iludimos, nós tropeçamos nas nossas burocracias, nós tropeçamos nas nossas vaidades, nós atrasamos o nosso programa evangelístico. O programa de Deus, ele só avança, só avança, só avança. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus, olha o que eles faziam: incitavam as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da sinagoga. O que eles faziam? Atrapalhavam o evangelho. Eles também são filhos do diabo. Lembra do Bar Jesus? Eles faziam campanha contrária, visita política, trabalhava semeando coisa contrária. Que o Espírito de Deus nos dê discernimento, para aquele que está se comportando assim, se arrependa, antes que os seus olhos sejam fechados como o de Bar Jesus, mas não por um período de tempo, mas por toda a eternidade. Qual é a atitude de Paulo? Verso 51, eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles. Jesus ensinou isso aqui no capítulo 10 de Mateus. Ele disse: vai e pregue, não se preocupe com o que vocês vão comer e beber, porque aquele que foi vocacionado vai ter o que comer e beber. Quando chegar no lugar e pregar, as pessoas não receberem, tira o sapato, chacoalha o pó, como símbolo de juízo para aquela nação, e joga o sapato fora. Não se preocupe, continue pregando o evangelho. O que Paulo fez? Ele sacudiu o pó dos seus pés, ele e o Timóteo, em protesto contra aquelas cidades, e foram para outro lugar. Os discípulos, cheios de alegria e do Espírito Santo, continuavam. O texto termina assim, como se dissesse: o evangelho não tem impedimento, o evangelho não tem barreira, o evangelho, ele não tem problema de agenda. O evangelho só avança, só avança, só avança. Se você participar, é uma benção. Se você não participar, tem problema nenhum para o reino, ele só avança. Se nós estamos onde estamos, é por graça. E como eu sempre digo, a igreja existe há 2000 anos. Você chegou, e eu também, mais ou menos há uns 50 anos, no meu caso. Mas a igreja avança. Se você estiver, é uma benção. Se não estiver, ela vai avançar também.
porque o Evangelho é o poder de Deus. Ainda há espaço para você vir e trabalhar no avanço do Evangelho. A alegria, a recompensa para aqueles que recebem o Evangelho. E também vai distribuir o pão da graça, o pão da vida, para aqueles que não ouviram. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por nos trazer ao entendimento de que a igreja triunfa, a igreja é triunfante, porque o nosso general é Cristo. A igreja avança, não porque temos um programa irretocável, não porque nós temos brilhantismo intelectual, não porque temos uma teologia irretocável, não porque temos uma condição financeira apropriada. A igreja avança porque é o poder de Deus, a igreja avança porque tem palavra de vida eterna, a igreja avança porque o nosso general é Cristo, a igreja avança porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor nos ajude a servir, que o Senhor não nos conte como um Bar Jesus no registro do nome, mas como um filho do diabo, como a prática da natureza, mas o que o Senhor nos conte no Evangelho da Graça, como alguém que quer pregar o Evangelho, porque o Evangelho foi dado para pregar a todo o mundo, e essa atividade só vai parar quando o Senhor voltar. Que a Tua graça venha sobre nós, e que possamos celebrar a salvação que já temos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.